E aí, Abner Santana, será que genética é talento e será que ter essa genética privilegiada prevalece sobre os demais, mesmo quando alguém trabalha duro, ele ainda não vai conseguir vencer alguém que tem uma genética privilegiada? Será? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, abordando um livro bem interessante que chama The Sport Gene, do David Spiden. É um livro que também está em português, chama A Genética do Esporte. É um livro que eu li lá em 2022, li ele em inglês porque nem imaginava que tinha tradução desse livro, porque normalmente esses livros não são traduzidos aqui no Brasil, mas hoje fazendo essa apresentação eu acabei descobrindo que existe sim uma versão dele em português. Então se você quer ler esse livro, você só precisa gastar R$ 380. Sim, em português esse livro custa R$ 380, não sei porquê, mas você pode comprar o e-book dele que está saindo por R$ 61. Eu normalmente leio livros só em e-books porque é uma forma de economizar espaço e não ter que ficar carregando o livro, e como eu sempre estou pendurado na frente de um computador, é mais fácil para mim ler também. Quero começar destacando uma frase que eu acho bem interessante do livro, que é: possuir os genes certos pode oferecer certas vantagens, mas alcançar a grandeza no esporte exige trabalho duro, disciplina e uma busca incessante pela excelência. Já começo com essa frase mostrando que sim, tem como você prevalecer acima de alguém que tem talento. Porque não adianta nada ter talento se o indivíduo não treina. Mas o indivíduo que tem talento e treina, aí a coisa é mais interessante. Aí talvez seja o famoso alienígena, o cara faz umas coisas meio extraordinárias, fora do comum, surreais, a gente não entende. Um dos aspectos interessantes desse livro, que talvez você vai entender o seu lugar ao sol e saber que você vai ter que treinar muito para alcançar certos resultados e que vai ter gente que vai alcançar o mesmo resultado com mais facilidade e talvez nunca vai passar por tanta dificuldade como você para alcançar esse resultado. Mas isso vai te dar uma clareza bem legal sobre genética, sobre limitações da nossa biologia e sobre coisas fora do comum que vão acontecer com indivíduos que têm uma genética do esporte. Sim, existe isso e é muito fácil da gente perceber isso olhando atletas a nosso redor. Bem, então vamos começar. Eu coloquei aqui o gene esportivo porque eu acho que eu nem tinha noção dessa tradução, que é, como que é? A genética do esporte. Então, o gene esportivo, para mim, é mais pessoal, porque o livro trata de uma realidade mais pessoal, ele te traz essas reflexões mesmo. Então, ele explora a interação entre a genética e o treinamento no desempenho atlético. O David examina diversos estudos científicos, evidências anedóticas para determinar quanto do sucesso atlético é atribuído ao talento natural versus ao trabalho duro. É bastante do que eu venho falando já, porque muitas vezes não adianta só o trabalho duro, você vai precisar de um certo talento para ter um desempenho diferente, fazer algo extraordinário fora do comum. Isso é bem interessante, essas anedóticas aí que eu anotei aqui para vocês, são histórias reais de pessoas reais que vão nos mostrar coisas bem interessantes que vão acontecendo com eles. E aí você vai entender: ah, é isso que mostra talento, é isso que mostra genética, é por isso que o indivíduo faz isso, é por isso que o indivíduo tem essa capacidade. É bem interessante. Genética e desempenho. Ele discute certos marcadores genéticos que podem tornar os indivíduos mais aptos para esportes específicos, como a corrida de velocidade ou resistência. Por exemplo, a presença de fibras musculares de contração rápida pode ser mais comum entre velocistas, enquanto maior uma capacidade pulmonar favorece nadadores. Então ele já está mostrando aqui uma característica onde a gente vai separar o esporte. Por isso que eu já disse, experimente tudo que você tem oportunidade para experimentar. Uma hora você se descobre onde você tem desempenho e genética, e aí você se sobressai e se sente melhor, porque é melhor você fazer algo que você tem uma facilidade. Eu adoro correr porque é muito fácil correr para mim, é prazeroso correr, eu não sofro correndo. Tem um detalhe aí das fibras que a gente pode destacar, que cara que faz maratonas normalmente tem mais fibras de contração lenta. Mas hoje em dia isso já nem é tão mais essencial e a gente já tem outros parâmetros, mas isso não é um forte indicador que a pessoa tem mais resistência. É lógico, fibras lentas vão ficando cada vez mais presentes na nossa musculatura conforme a gente vai envelhecendo também. Estudos científicos. O livro, ele é respaldado por inúmeros estudos científicos que oferecem insights sobre como variações genéticas afetam a capacidade física, detalha estudos que mostram correlações entre certas variantes genéticas e desempenhos em diferentes modalidades esportivas. Então é um livro que está bem pautado com estudos, você vai ter diversos estudos com fonte para você também se esmiuçar no estudo, caso você queira. Eu tenho em mente que quem me acompanha
é nerd, gosta de estudar, gosta de aprender. Então é um livro que você vai ter que usar outras fontes para complementar o conteúdo, porque aí você vai ter uma noção mais abrangente do que ele está falando também. Então tem bastante estudo científico sendo apontado no livro. Esse cara é um gênio, tá? Ele tem outros livros muito interessantes sobre diversas coisas que respaldam a genética e a biologia humana, não só esportiva, tá? O que a gente quer falar com o ambiente? Muito provavelmente isso não estava muito relacionado com talento e nem treinamento, mas uma pessoa que nasce no Quênia, lá em Eden, ele já foi privilegiado porque ele nasceu no país da corrida. É o mesmo caso de um brasileiro, ele já nasceu no país do futebol, nem sei se o Brasil é tanto o país do futebol ultimamente, já vou deixar uma farpa aí, porque a gente está cambaleando também nesse aspecto esportivo, mas anteriormente o Brasil era conhecido como o país do futebol, então você já nasceu imerso nesse ambiente esportivo. É mais fácil para um brasileiro ser um atleta de futebol, ser um jogador de futebol, é mais fácil para um brasileiro. Como é mais fácil para um queniano, para um etíope, ser um corredor principalmente de longas distâncias. Já um cara que nasce na Jamaica, ele vai ter uma grande vantagem de ser um corredor de velocidade, até pela genética que está entrelaçada naquela região, naquela população. Isso é o ambiente, é isso que ele está falando. Mas uma pessoa que nasce em lugares com maior altitude, em montanha, ele já tem o privilégio de ter esse acesso desde cedo. Então ele tem esse trunfo, ele tem essa vantagem acima de outros atletas. Isso que é o ambiente e o treinamento. É bem interessante isso, porque normalmente as pessoas não olhavam tanto para o ambiente. E o ambiente interfere em vários outros aspectos. Ele dá um exemplo muito lindo, não vou dar spoiler para você ler, sobre o ambiente, apontando uma população lá de uma região. Então é muito interessante o livro. Leiam. Esse é praticamente o complemento do que eu vinha falando. Fatores externos, incluindo influências geográficas, culturais, podem afetar significativamente o desempenho atlético, analisando o acesso a instalações de treinamento e a presença de treinadores de apoio podem influenciar o desenvolvimento de um atleta. Então, todos esses aspectos extras do ambiente também favorecem um atleta a ter um desempenho melhor. Então, ter acesso a treinadores, a instalações, quadras, pistas, favorecem que o atleta se desenvolva melhor. Caso de estudos. Ele utiliza estudos para ilustrar como atletas de diferentes origens alcançaram sucesso, iluminando a complexa interação entre genes e ambiente. Ele examina casos como de corredores de longa distância do Quênia ou dos nadadores de elite da Austrália, destacando como os fatores locais contribuíram para o seu desempenho. Então ele também está refletindo agora em determinados esportes e em determinadas regiões esse estudo que a gente vem trazendo aí do treinamento e do ambiente. E é bem interessante e você vai vendo algumas coisas que são parecidas, embora são esportes diferentes, pessoas diferentes, regiões diferentes, têm algumas características que influenciam em ambos os aspectos. É bem interessante. Esse é um ponto que eu gosto muito, que é o psicológico. Fatores psicológicos são muito importantes para o esporte, principalmente um esporte de longa duração ou de muita intensidade, como a corrida. A gente tem esse grande paralelo. Ou a gente vai correr por um longo período, ou a gente vai correr muito intenso no nosso limite, que são coisas difíceis de fazer, que demanda força mental. Aí ele está destacando, incluindo a resiliência e a capacidade de lidar com a pressão, e destacando como é crucial para o sucesso esportivo, argumentando que atributos psicológicos podem ser tão importantes quanto os físicos no desempenho atlético. Aí vem aquela coisa, a mente é tão importante quanto um corpo forte. O que é ter essa resiliência? É a capacidade de suportar momentos de dificuldade, momentos onde você vai ter que treinar cansado, onde você vai ter que se desafiar, onde você vai ter que talvez prevalecer acima de uma lesão, vai ter que treinar depois de uma lesão, voltar depois de um período de pausa porque se lesionou. É ter essa resiliência de continuar quando as coisas estão difíceis e a capacidade de lidar com a pressão, seja de diversos outros fatores, ou do dia da prova, ou do ambiente, ou de um adversário, você precisa ter uma mente forte. E essa mente ela tem que ser exercitada, trabalhada também para você ter sucesso. Não adianta só treinar o corpo se sua mente não estiver alinhada, se sua mente não estiver no dia, na hora da corrida, você não consegue correr também. Então isso é muito importante para que você tenha desempenho e evolua na corrida também. Eu acho bem legal como ele traz o livro, porque agora ele vai mostrar como o treinamento da psicologia tem impacto no treinamento, como isso funciona, como vai dar resultado. E aí ele vai mostrar que o treinamento mental e o desenvolvimento da força psicológica podem complementar o treinamento físico, ajudando os atletas a superar desafios e melhorar o seu desempenho. Eu já disse algumas vezes que se você não correu aqui dentro, você não vai conseguir correr na rua. Por quê?
Se você não acredita no que você consegue correr, no que suas pernas conseguem correr, na sua capacidade, não adianta fazer o melhor treinamento, a maior periodização, a melhor periodização, você não corre. Você tem que ter a sua cabeça firme no seu propósito também. Excepcionalismo e perspectiva equilibrada. Palavras bem diferentes, mas bem interessantes. Ele examina o que diferencia os atletas excepcionais, sugerindo que é uma combinação de vantagem genética e dedicação extraordinária. Então, como eu disse no começo, o cara que tem uma genética privilegiada, esse talento, esse dom divino, e quando ele combina com a sua dedicação, tem um resultado extraordinário, fora do comum. Talvez seja o alienígena aí que vocês tanto falam. Ele argumenta que os melhores atletas não são apenas aqueles com os melhores genes, mas também aqueles que aproveitam ao máximo as suas circunstâncias e oportunidades. Não adianta nada ter uma boa biologia, uma boa genética se você não aproveita, se você não treina. Então tem que usufruir do seu dom, colocar seu dom em prática, não desperdiçar esse talento, porque muitas vezes a gente está enterrando o talento, né? Não está colocando o talento em ação, não está aproveitando. É um grande desperdício quando tem muitas pessoas que queriam ter esse talento. Então não desperdice seu talento jamais. Coloque em ação, use o que você tem. Visão equilibrada. O livro defende uma visão equilibrada onde nem a genética nem o treinamento sozinho podem explicar completamente o sucesso no esporte. David propõe que uma compreensão completa no desempenho atlético deve levar em conta a interação entre fatores genéticos e ambientais. Então, o livro meio que te deixa a pé. Ele não te dá uma resposta concreta, mas mostra que não é só genética, não é só treinamento, não é só as duas coisas, além envolve o ambiente e também outros fatores sociais que vão desenvolver um bom atleta, que vão favorecer que um atleta tenha sucesso. Além do mais, ele traz algumas anotações para o futuro e ele discute aplicações de pesquisa genética para o futuro dos esportes, incluindo considerações éticas sobre testes genéticos e aprimoramento. Aborda questões como a possibilidade de selecionar atletas com base em seu perfil genético e as aplicações éticas disso. Então é meio que fazer uma seleção genética para certos esportes. Isso é meio bizarro, mas pode ser que isso já aconteça e a gente nem saiba. Mas ele está mostrando que tem como a gente fazer um filtro e selecionar certos atletas através da genética para certos esportes, para ter um aprimoramento e talvez uma facilidade para que ele consiga desempenhar melhor naquele esporte. Talvez isso já aconteça e a gente não saiba, tá? Ele também traz uma abordagem sobre o futuro do treinamento, sugere que o futuro do treinamento esportivo pode se beneficiar de uma melhor compreensão da genética, propondo que o conhecimento sobre predisposições genéticas pode ajudar a personalizar programas de treinamento para maximizar o potencial do indivíduo de cada atleta. O que seria isso? Fazer um treinamento completamente elaborado para aquele indivíduo através da genética. Isso é bem complexo, mas talvez pode ser algo que no futuro favoreça muito até uma predisposição para algum esporte e como treinar para aquele esporte de uma forma mais precisa para aquele indivíduo fazer um treinamento mais propício para a sua genética. É bem interessante isso, bem coisa de cientista maluco mesmo. E é para concluir, eu já mantive aqui o gene esportivo, destaca a complexidade do desempenho atlético, enfatizando que é influenciado por uma combinação de genética, ambiente e treinamento. O David desafia o debate tradicional entre a natureza e a criação, apresentando evidências de que ambos elementos são cruciais. Ele explora características genéticas específicas que podem predispor indivíduos a se destacarem em certos esportes, ao mesmo tempo em que reconhece a importância da prática dedicada e das condições favoráveis. O livro argumenta, em última análise, por uma compreensão anuançada do atletismo, onde habilidades inatas e fatores externos juntos moldam o potencial e as realizações de um atleta melhor. Para finalizar, esse livro tem algumas coisas que são bem legais para a nossa vida e ele mostra que não é só genética, que o treinamento com dedicação vai trazer grandes resultados, que a gente não pode usar sempre a genética como uma muleta, ou seja, o cara que tem essa genética privilegiada ou aquele que nem tem tanta genética, mas fica usando isso como uma desculpa para não treinar com tanto afinco. Não use isso como uma desculpa. Treine regularmente, treine com desejo de se superar, de se tornar um atleta melhor. E muitas vezes você vai perceber que é o ambiente que favorece isso. Tem muita gente que não consegue treinar como a gente. Por quê? Ou ele nasceu numa cidade que é muito movimentada, onde não tem acesso a estradas, não tem lugares fáceis para correr. Então isso já é um problema para ele, porque normalmente ele não vai conseguir fazer um treinamento com tanta facilidade. Eu sou um cara privilegiado, eu já disse isso diversas vezes.
Eu corro 2 quilômetros, eu já estou em estradas de terra, onde não tem ninguém, é só eu e Deus. Então eu tenho esse privilégio de correr em estradas de terra, de fazer longos, de correr em lugares bonitos, prazerosos. Isso é uma vantagem, é um ambiente privilegiado. Talvez eu tenha genética, talvez eu tenha genética também. Então eu sou um cara muito privilegiado, reconheço isso. E é bem interessante esse livro, porque ele vai te mostrando esses aspectos e muitas vezes a gente não tem essa percepção. Você já percebeu o quão abençoado você pode ser? E tem pessoas que queriam ter um mínimo do que você tem e não tem. Então é bem interessante esse livro. Se você ficou com vontade, não sei se você gastaria R$ 380 para comprar esse livro em português, mas tá aí. Talvez existe aí alguma versão dele em PDF e vai lá e leia. Mas é muito interessante o livro para você ter essa ideia. Eu não falei quantas páginas tem esse livro, mas se eu não me engano, não é um livro muito grande. Deixa eu pegar aqui rapidinho já para dispensar vocês. Cadê os detalhes? Tem 352 páginas. Para mim é um livro pequeno, mas a letra dele é bem grande, tá? Então é um livro bem legal para a gente ler. Na versão aqui em português, não tem a quantidade de páginas. Ou tem? Tem sim, 320 páginas. Em português está com menos páginas, não sei como, mas é isso. Então, bem interessante. É um livro que vale muito a pena ler. Esse David Spiden tem outros livros muito interessantes, tem outros livros que estão em português que eu estou vendo. E, cara, tem algumas coisas bem interessantes, são livros de reflexão. Ele não é um cara que dá as coisas mastigadas, é um outro Abner na vida e ele te faz pensar e refletir. Então é muito legal esse livro, beleza? Se você quiser complementar alguma coisa, se por acaso você já leu esse livro e quer deixar algum comentário aí também, será muito bem-vindo, beleza? Um abraço e fui.